Oi, pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e no vídeo de hoje a gente vai ter a resenha do livro Barraca do Beijo, que foi um filme que foi feito ali pra Netflix e muita gente tem falado dele. Então eu recebi esse livro aqui da Astral Cultural e o livro veio antes do filme, pra quem tem essa curiosidade. Eu vou fazer uma resenha do livro e vou fazer algumas comparações com o filme também, já que é inevitável fazer isso. Eu acabei vendo o filme antes de ler o livro, então isso às vezes dá uma diferença na opinião que a gente forma, só pra esclarecer, pra vocês saberem já. E é isso aí, então vamos lá pra resenha. O livro é narrado em primeira pessoa pela Shelley, que é a Elle Evans. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. E ela é uma garota que, como se ela estivesse no segundo ano do ensino médio, um ano antes de se formar. É bem um típico high school, então isso é um ponto muito positivo, porque eu adoro esse tipo de filme, quem me conhece sabe. E a Shelley, ela tem um melhor amigo, que é praticamente o gêmeo dela. É de pais separados, mas eles nasceram inclusive no mesmo dia. Eles cresceram juntos, os pais eram amigos, então desde pequeno eles estão sempre grudados e todo mundo achava que eles seriam namorados, porém isso não acontece, porque pra eles é uma coisa muito estranha isso acontecer, porque eles sempre foram tão próximos e eles se tratam como irmãos mesmo. E também tem o irmão mais velho do Lee, que é o melhor amigo dela. E esse irmão mais velho se chama Noah. E a Shelley tem um crush nesse Noah. Ela tinha um crush, na verdade, bem antigamente, uma quedinha por ele. E meio que ela tenta reprimir isso, mas a gente percebe que ainda tá lá um pouquinho desse sentimento. Porque ele, inclusive, é o garoto mais gato da escola, todo mundo quer ficar com ele pega um monte de gente. E ele também se envolve em briga, ele é o típico bad boy, assim, de livros adolescentes. Só que tem um porém, o Noah trata a Shelley como se fosse uma irmã mais nova. Ele é super protetor, falou pra nenhum garoto chamar ela pra sair, porque senão ia ter que se ver com ele. E ela não sabe disso. Ele se envolve em briga, então a gente vê uma reação no livro até um pouco exagerada. Outra coisa que é exagerada é a Shelley, que tá o tempo inteiro fazendo cagada. Isso acontece no filme também, várias passagens são representadas lá. E, sério, gente, tipo, é o tempo inteiro, passa uma, começa a outra. Isso depois de um tempo, admito que acabou me irritando, tem umas partes que são realmente engraçadas, mas depois de um tempo você fica, cara, como assim? Tipo, já deu, né? Acho que é humanamente impossível fazer tanto uma atrás da outra, assim, como ela acaba fazendo. Isso foi uma coisa que me deixa um pouco cansada no livro, principalmente por daí ser algo mais descritivo e que acontece muito. É ela fazendo cagada, o Noah sendo super protetor e brigando por causa disso. Isso ficou muito evidente, assim, o Noah como um cara que se estressa muito fácil, se mete em briga a qualquer momento, tá sempre a mil, raivoso, e foi algo que eu fiquei, nossa, eu não tive essa impressão tão forte no filme, principalmente acho que pelo ator que escolheram, que tem uma cara mais fofinha, assim. E outra coisa que deixa bem evidente no livro é que ela é super popular, apesar do melhor amigo dela ser o Lee, e ela andar mais com o Lee, mas ela conversa com todos os grupinhos, ela é bonita e apesar de tudo isso ela nunca foi beijada, uma coisa que acaba incomodando ela em alguns momentos. Principalmente, assim, por nunca chamarem ela pra sair, mas ela realmente nunca levou isso tão a sério, porque ela tá sempre andando com os garotos, tá sempre junto, só que nenhum nunca chegou e chamou ela pra sair realmente por conta das ameaças do Noah. Outro ponto negativo, assim, que eu encontrei no livro foi que algumas passagens a gente percebe que é um pouco machista, assim. Alguns acontecimentos que ocorrem ali no enredo, algumas conversas, assim, são bem básicas, geralmente elas se desenvolvem corretamente, assim, mas você fica olhando, tipo, ah, sério que você fez esse comentário agora, assim? Tipo, tava indo tão bem, sabe? E esse daí foi um ponto, assim, que eu fiquei meio balançada, assim. Basicamente, esse é o enredo do livro, é ela nutrindo essa paixão pelo irmão mais velho do melhor amigo dela e achando que o Noah vê ela como uma irmã mais nova, assim, então ela fica insegura de transmitir isso, se culpa um pouco por sentir isso, e ela sabe que ela tem que reprimir isso totalmente, porque isso pode acabar interferindo na relação dela com o Lee. E a coisa que ela mais aprecia. Então a gente vê que ela não colocaria a amizade dos dois em jogo em nenhum relacionamento que ela tivesse. Até que chega uma barraca do beijo que ela e o Lee estão montando pra formatura. Eles participam da comissão e eles são responsáveis por criar uma barraca. Eles optam pela barraca do beijo e ela chega e muda bastante coisa da história. Como vocês podem ver, ele é grandinho, ele tem 332 páginas, apesar de que pegando parece ter como umas 400, assim, mas ele é um pouco grandinho e eu acho que se ele fosse menor, seria uma leitura muito mais fácil, sabe?
porque acredito que mais ou menos até aqui, assim, do livro foi uma leitura meio maçante, porque como eu falei, o Noah era extremamente impulsivo e a menina ficava fazendo uma cagada atrás da outra e isso estava me irritando um pouco. Então até aqui a leitura foi meio cansativa, mas a partir do momento em que ela começou a se desenvolver, começou a acontecer, ficou super legal o livro. Eu não vou falar muito, apesar de que eu acho que a maioria das pessoas já assistiram o filme na Netflix, mas caso você ainda não tenha assistido, eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. E agora eu separei alguns pontos assim pra comparar com o filme. Uma coisa que tem no filme que dá totalmente sentido pra história é aquele negócio de quem já assistiu vai saber que é aquela lista do que não fazer que os dois melhores amigos têm, sabe? E nessa lista, um dos itens do Lee é que a Shelley não pode ficar com o Noah, né? Só que no livro não tem isso. Então tudo acontece assim e meio que é como se só fosse... Ela não pode ficar com ele porque é um irmão do melhor amigo dela, sabe? Mas assim, não é algo tão grave como a gente vai pensar e da forma como é lidado no livro. Eles tratam como se fosse tipo, meu Deus, algo impossível, assim. E não tem tanto embasamento, assim, é algo difícil, sim, mas que dava pra ser contornado com uma conversa. Já no filme, tem essa lista, que dá muito mais base pro enredo, de que tem toda uma história, de que o Lee se sentia um pouco ameaçado pelo irmão mais velho ter tudo, e ele ficava um pouco triste, porque a Shelley era a única coisa que tecnicamente era só dele, e que o irmão mais velho não tinha da forma como ele tinha, assim, amizade entre os dois e tal. Então eu achei que faltou um pouco essa falta de embasamento pra esses argumentos, sabe? Porque daí no livro acabou que a reação ficou um pouco exagerada, assim. E outra coisa que mudou bastante foi a ordem dos acontecimentos. A maioria se repetiu nos dois, mas às vezes não acontecia da mesma forma. Uma coisa que é diferente é algumas partes sobre a barraca do beijo, sobre como as coisas acontecem ali, se desenrolam. Como eu assisti antes o filme, eu admito que eu gostei um pouco mais do filme por conta de ter mais explicação para os fatos e da gente não ver essa parte tão enrolada do início do livro, como eu já comentei pra vocês. Mas o final, eu gostei muito do livro e eu achei que, assim, valeu a pena pro final. Terminei de ler e eu fiquei, nossa, livro muito bom. Só que daí eu já tava esquecendo do meio, do início até o meio, um pouquinho mais pro meio, que foi meio maçante, assim, que eu demorei bastante até pra desenvolver a leitura mesmo. Se eu fosse classificar o livro, eu classificaria como um 3, 3,5 e o filme como um 3,5, 4. É uma história bem boa pra ler rapidinho, é super envolvente, como eu falei, só aquela parte ali que eu achei meio difícil de passar, mas eu já vi muitas resenhas de pessoas que gostaram também. E a partir daquilo, o livro fica super legal, super cativante, então eu recomendo sim pra você que gosta de um bom high school e tá querendo passar um tempo ali lendo um livro pra fugir um pouquinho da rotina, da realidade e se envolver na história da Shelley. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa comparação que eu fiz do livro e do filme. Se você já assistiu ou já leu, comenta aqui embaixo a sua opinião, que talvez tenha sido diferente da minha e talvez ajude outras pessoas a lerem ou a não lerem, ou a... não sei, só terem uma opinião sobre isso. Então não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like no vídeo se você gostou. E beijinhos e até o próximo vídeo.